Fala oi. Oi meninas, hoje é trend. Que trend? Não, hoje é especial Dia dos Namorados. Eu tô aqui com o André, vulgo meu namorado. E a gente vai responder umas perguntinhas de que vocês mandaram lá no Instagram. Então quem não acompanhou, perdeu Top. mesmo, porque já fechei a caixinha. Vai responder as mais interessantes e as mais legais e as mais criativas. Eu vou começar pela que mais perguntam, que é como a gente se conheceu. Na real, a gente já foi primeiros namorados um do outro, quando a gente tinha 13 aninhos. Eu fui num jogo de futebol dos meus amigos e eu acabei encontrando ele lá. Aí a gente foi pra casa, cada um foi pra casa e tudo mais, só que quando a gente tava chegando um na casa do outro, a gente descobriu que a gente era vizinho. Vizinho Mesma rua, né? na mesma rua, é. Então ele mora, tipo, eu moro no primeiro prédio da rua, ele mora a 2 prédios da rua de mim, assim. E a gente virou amigo, a gente começou a ficar igual 2 namoradinhos. Daí ele me pediu um namoro com uma rosa. Na chuva, Na chuva, na frente de Itaguaçu, quem é daqui sabe. na frente de um shopping. E ficou por uns 6 meses, assim, namorando, né? Teve o término, mas o término foi tranquilo. Quer dizer, foi tranquilo. É, Foi não, foi tranquilo. tranquilo, foi tranquilo. Tipo, é mais botar ele na mesa e falar que era muito criança, não tinha uma perspectiva disso, sei lá. A gente terminou na boa, só por questão de maturidade, assim. E depois continuou saindo, amizade, tudo tranquilo, porque em questão de relação, assim, sempre foi boa. Teve uma pausa temporal De 4 anos. de 4 anos. Não, mais. Nesse meio tempo ele me levava pro colégio, como a gente era próximo, né, vizinho, a gente era muito começo do ensino junto. médio, né? Aí no começo do ensino médio a gente acabou se afastando bastante. Eu comecei em outro relacionamento Relacionamento. também. Aí ficou 4 anos. Fiquei 4 anos no relacionamento, a gente nunca mais se falou. Nem via ele na rua também. Rotina mudou tudo. Aí entrei pra faculdade, ele entrou pra faculdade. Eu entrei pra faculdade, terminei o relacionamento, daí eu encontrei ele. Mas eu não queria saber muito, assim. Fiquei tipo, ai, não, já me relacionei, não. Bola pra frente. Depois foi mais um ano, depois disso, 2023. Ele vivia me mandando coisa da DM, coisinhas Respondia assim. coisinha lá, E eu nunca dava bola, eu falava, não. Beleza, tava curtindo o negocinho dela ali até ali, não sei o que, mas ela não era um negócio recíproco, era só eu enchendo o saco, enchendo o saco não. Só mostrava que tava vivo. Sou um cara paciente, não tem problema. E teve um dia que eu tava trocando de academia, precisava trocar de academia, e aí eu tinha visto um stories dela treinando no Instagram, e aí perguntei sobre a academia que ela treinava, que era no lado da nossa casa. Quando aconteceu essa situação, eu fui sair pra comer com uma amiga minha. E aí, nesse meio tempo, eu acho que a gente tocou no nome dos amigos dele. E eu falei, citei que, né, no caso, o André era meu primeiro namorado. Foi meu primeiro namorado. Daí ela começou a falar, nossa, mas tu já viu como é que ele tá? Ele tá tão bonito, não sei o quê. Aí eu fiquei, tá. Daí eu comecei a olhar, aí quando eu tenho um hiperfoco em alguma coisa, eu fiquei com hiperfoco nele. Só que eu também não ia chamar, porque eu já tinha recusado tanto ele, coitado. Recusado nada, não entendi essa até agora de recusado dela. Não deu fora, mas eu fiquei meio assim, não. Não tava querendo, não tava querendo. Fiquei enrolando. É. Aí nisso, nesse mesmo dia que ele me chamou, perguntando da situação da academia, eu tinha sonhado com ele. Safado. Foi muito aleatório, tanto até que quando eu acordei eu fiquei meio tipo, meu Deus, não faz sentido, eu não falo com ele, não tenho mais nada com ele. Enfim, aí Intrínseco nisso, aqui, ó. Tá aqui, ó. nisso ele me chamou, enquanto eu estava treinando, eu falei, cara, não é possível. Aí eu não fui boba nem nada, ele só perguntou da academia, mas aí eu já, né, fiz o meu papel de jogadora. Fui lá, perguntei da academia pra ela respondeu, valores, é bom, não sei o que. Vem treinar aqui, eu falei, vem treinar aqui comigo. Mas aí eu falei, vamos aí, né? Já tô precisando mudar mesmo, tô perguntando só pra ter um feedback. Eu falei assim, pô, tá mais barata que a minha atual. Vai sobrar um dinheirinho pra comer um sushi. Ele não mandou à toa. Ele não mandou à toa. Nós mulheres sabemos como o homem não manda as coisas à toa. Poderia ter ficado quieto. Aí eu falei que ele tinha que me convidar. Isso. Que aí a gente tinha que jantar junto. Eu só falei, não, tu vai ter que me convidar. Tu vai ter que me levar pra jantar. Aí a gente marcou. Ele me buscou na minha casa, como se fosse
longe, né? Mas me buscou. Desci a rua, chegou lá, aí ficou botando a conversa em dia de anos. É, E... 5 anos. E aí depois o garçom chegou perguntando, né? Se a gente não queria Vocês vão pedir alguma coisa? A partir daí foi acontecendo. Já emendando com essa história, então tem a próxima pergunta que é: como foi o pedido? Não teve pedido. Não. Não teve, a gente não usa anel ou coisas assim, a gente não É, usa. eu particularmente não curto. Nem eu. Não acho. Eu A gente acho não mais. gosta. A gente meio que combinou que a nossa data, né? É, do Teoricamente, sushi. pra comemorar de namoro, seria Do sushi. a data do nosso primeiro date. Mandou mensagem, só queria saber se tava na mesma, alguma coisa assim, né? Eu queria perguntar pra ele se eu tava perdendo o meu tempo de, tipo, querer alguma coisa com ele e ele não tá na mesma fase que eu. E vice-versa. Daí a gente meio que mandou uma mensagem pro outro pra perguntar, tipo, pô, tu tá na mesma situação que eu? Porque teve certas viagens que ele foi pro Rosa, aí eu fiquei aqui, aí a gente não Isso tinha nesse meio tempo que a gente conversado tava ainda. ficando. Mas nenhum dos dois tinha ficado com ninguém depois do nosso date, né, do sushi. Aí a gente entrou em um acordo, tipo, não, estamos na mesma. Aí deu uma semana, ele me chamou pra casa de praia dele. Então a gente se acertou ali. E aí a gente definiu que aquilo ali fosse o Namoro, pedido. pedido. O namoro, entendeu? Foi só um acordo e é isso aí. E aí a nossa data seria a data do date, né? A data do sushi. Já emendamos namorando, assim. Próxima. Como é a rotina de vocês e quais dias vocês se encontram? Só no fim de semana? A gente é bem meio grudado, assim. Como a gente mora um do lado do outro... Porra, vizinho. A gente já acostumou a ter muitos hábitos parecidos. Então a gente treina no mesmo horário, a gente, sei lá. E como é um do lado do outro. Até a volta do trabalho, tipo, eventualmente, quando eu termino o meu trabalho, ela tá terminando dela ou já terminou. E aí dá pra, tipo, quer fazer alguma coisa à noite, ou quer dar um cheiro ali, já passo ali na frente da casa dela e. Então, teoricamente, a gente se vê quase todos os dias. Quase Ou quando, tipo, ele sai com os Quinta-feira tem yoga. amigos, ou eu tenho yoga também, então eu não treino junto. A maioria das vezes é todos os dias, né? Concilia o treino e aí dá pra se encontrar. Nossas rotinas são bem parecidas, mesmo que não tenha a mesma faculdade. E se a gente acorda 4h30 da manhã, vai treinar 5h30. Aí ele tem faculdade, eu tenho faculdade até meio-dia. Depois a gente faz estágio. Trabalho à tarde. Trabalha à tarde. Depois volta pra casa e cada um na sua casa estuda, sei lá, faz o que quiser da vida. O encontro, então, é treino. Só nos treinos. E aí, final de semana, treino também. Treino também. Como conseguem manter o relacionamento com rotina corrida? Eu acho que às vezes com a rotina corrida é relativamente mais saudável a gente ter bastante compromisso. Tipo, eu tenho os meus compromissos, ele tem os compromissos dele e a gente tem os nossos compromissos juntos. Ter essas coisas bem separadas e cada um tem uma visão de futuro e a correria do dia a dia. Tudo. Eu acho que isso deixa o relacionamento mais saudável, porque tu não fica preso a ninguém. Por mais que a gente se veja todos os dias, mas é como um objetivo específico que é o treino. Mas a gente, por exemplo, eu não trabalho na mesma coisa que ele, eu não faço faculdade, não faço a mesma faculdade que ele. E aí a gente tem sempre objetivos muito bem definidos, um pra cada um. Isso eu acho que deixa o relacionamento mais livre, né? Livre, sim, porque nenhum depende do outro. Questão de objetivo de vida. Até a questão de não sufocar, eu acho. Tipo, de fazer tudo junto, de, tipo assim, pô, se eu penso em algum objetivo meu, esse objetivo é com ela também, tudo junto, então não tem um momento só dela, não tem um momento só meu. Eu acho que isso prejudicaria. Sim. Então isso que é legal, ter cada um seu objetivo. Então indo agora pro meu ciclo de maratona, a Isabela já tá parando um pouco e aí focando mais no yoga. Quando eu penso em corrida, eu penso só em mim, só no meu objetivo, algo separado. Então ela pensa no yoga, que é só ela, é um negócio só dela, um tempo só dela. Deu pra entender, né? É isso que você vai entender. Tá bom. Como vocês conciliam a individualidade de cada um com o relacionamento? A gente nunca teve que conciliar isso. Porque eu acho que era uma coisa que tanto ele tinha como princípio, eu também tinha como princípio. Porque não dá pra tu viver uma vida de Eu entendo que quando a gente pensa em um relacionamento, a gente tem que pensar nas duas pessoas em conjunto, mas tem gente que quando entra no relacionamento acaba se perdendo na própria individualidade e acaba perdendo a própria essência. Tu olha pra aquela pessoa e ela fica, meu Deus, essa pessoa não é nada sem a outra. Isso era uma coisa que eu não queria pra mim, ele também não queria, então isso nunca foi um problema pra gente. A gente sempre teve isso bem claro, né? Tanto pra mim quanto pra ela.
assim, saber que eu não queria perder minha individualidade e também não queria que ela perdesse a individualidade dela. Tem momentos que, por exemplo, a gente anda tão junto que às vezes a gente sente que precisa de um tempo sozinho. Sim, um treino sozinho é... Não quero ver ele hoje, vou deixar ele sozinho. Mas é verdade. E, tipo... e aí a gente sente que cada um precisa de um tempo, assim, mais a sós. Concordo. Concordo. Como é dividir uma vida saudável com a pessoa que você namora? Eu acho que é mais fácil pra gente, porque os dois têm a mentalidade. Sim. Porque muitas vezes um programa legal pra gente no final de semana é simplesmente chegar em casa, fazer um arroz, o arroz dela é top, arroz com frango, Pós-corrida. pós-treino já era, pô. Melhor programa que tem, e consegue manter a dieta normal. Entendeu? Eu acho que é porque os dois já tinham esse objetivo. E eu lembro que eu era mais focada no treinar de manhã. Sim, com certeza. Ele treinava mais à noite. Só que aí, como a gente foi, né, se conectando, ele também gostou de treinar de ela manhã. me apresentou o treino de manhã, e aí pra mim começou a render mais de manhã. Então, isso foi também muito legal, porque quando um não tá tão motivado a acordar tão cedo pra ir treinar, o outro tá. Papo reto. E aí eles ficam tipo, não, eu acordei, vamos treinar, não Papo sei o quê, sabe? Então, o fato dos dois terem essa mentalidade, eu acho que contribui mais ainda e facilita a gente, tipo, alcançar o objetivo. Tipo, tu quer correr a maratona, eu vou lá e te apoio. Eu, sei lá, tô focada mais na academia e na alimentação, daí Enche tu o vai lá e saco me também. apoia, sabe? Então, isso também é muito legal. Top. Próxima pergunta. O que mais te encanta na outra pessoa e como isso te faz sentir? Eu acho que é uma coisa que eu sempre te falo. Que... admiro muito nele porque eu sou uma pessoa muito esquentada. E qualquer coisinha, sei lá, que vai fora da minha rotina, das coisas que eu tô pensando, eu fico muito estressada, muito irritada. E quando eu olho pra ele, tipo... tá neutro. E ele sempre tem alguma... Ele sempre tem algum conselho. Às vezes eu não quero conselho. Uma frase de Buda. Mas ele sempre tá assim, ó, bem. Ele sempre lida com as coisas bem. Ele tá sempre calmo. Pra ti. Não, comparado a mim... Meu Deus, tu é um anjo quando se Não. trata da tua reação aos problemas. Contigo eu tento ser... Sim, ele é o calmo da relação, entendeu? É. Eu sou a pessoa estressada. Então, tipo, qualquer coisinha eu tô tipo... Aí quando tu olha pra ele, ele tá... Calma. Vou ver. Vai resolver. Dá pra resolver. Eu fico com mais ódio ainda, porque às vezes eu não quero que as pessoas resolvam. Eu só quero que compartilhe a raiva ódio. comigo. A coisa que eu mais admiro no Dé e... Porque ele consegue passar essa calmaria pra mim, por mais que eu seja muito estressada. A bucha fica pra mim, né? Eu sou o filtro. Em relação a ela, eu já falei isso também. Creio eu. Que é a questão da disciplina. E ser uma pessoa muito focada no objetivo. Essa questão de conciliar a vida na rede social com a vida presencial, no trabalho, estudo. Tanto estudo quanto trabalho com as redes sociais. Manda tempo também, produção de conteúdo. Que por causa dela também comecei a produzir conteúdo, tanto de corrida, que me motiva. Então, isso que eu acho massa nela. É a pessoa que tá sempre com um objetivo bem traçado e se mata pra Pra dar certo. pra dar certo. A rotina que a Isabela tem, já falei pra ela, tem que ter saco, tem que ter paciência, porque, porra, tem coisa, tem horas que eu só chego em casa e eu descanso. Mas ela pega o celular, edita vídeo, edita foto, edita não sei o que, produção de conteúdo, que nananana. Aí no final da noite tem 1 hora de descanso. E aí, nada. Idade dos dois. Os dois têm 21 anos. É de janeiro 2004. e eu sou de maio, 2004. Quando a gente voltou a namorar era 2023 e a gente tinha 19. Eu tinha 19. 19, os dois 19. Viagem dos sonhos. São 2 lugares. Havaí, desde pequenininha, desde, sei lá, de que me conheço por gente. Nos últimos tempos tem sido Bali. Eu tinha lugares que eu dizia que era dos sonhos. Eu consegui visitar os 2, que era Paris e Londres. Mas, hoje em dia, se eu fosse falar a dos sonhos, uma é Japão. Itália. Itália? Isso, cultura japonesa me atrai muito. E a Itália, sendo Itália. A próxima pergunta, a coisa mais engraçada que já aconteceu com vocês dois. A do Jeep no estacionamento.
A gente tava no N-Club, isso, foi lá na Lagoa. A gente ia pro N-Club. A gente chegou no N-Club, estacionou num estacionamento que tem ali na Barra, né? Era uma edição do N lá na Barra. O estacionamento tava lotado, então a gente deixou o carro lá e eles estacionaram pra gente. Pediu pro cara manobrar o... Exato. E aí eu tenho um Jeep preto. Exato. Lembra do Jeep preto? Aí a gente foi no N-Club, lá no N, conversou, fez social, tranquilo, voltou. O estacionamento tava vazio, mais vazio, né? Já tinha saído um pessoal. Eu cheguei e fui, assim, ó, certeira no Jeep preto. Primeiro que ele não tava achando a chave. Aí eu já comecei a ficar puta, né? Porque eu sou a estressada da relação. A primeira coisa que eu olhei no carro foi a porta de trás arranhada. Tipo, não era um arranhão. Era um talho. Era uma desgraça do arranhão. Aí eu olhei do outro lado, já achei meio estranho. Daí eu olhei pro outro lado, no outro lado do carro tinha outro arranhão gigante. Porra. Ou seja, a única pessoa que poderia ter pegado aquele carro pra manobrar era o moço do estacionamento. Era o moço do estacionamento ou o barbeiro, assim, ó, a pessoa mais barbeira da face da terra. Era impossível tu ralar os dois lados do carro de trás. Aonde que tu meteu o carro? Então, como esse aqui é o que faz direito, ele que resolve as coisas pra mim, nessa situação. Então, eu falei assim, ó, tu vai falar com aquele cara, tu vai dar um jeito. Porque foi ele que arranhou, só pode, porque eu não sou barbeiro a esse ponto. Pedi câmera, assim, cara, então, tem 2 baita riscos no nosso carro. E aí o cara também, ele falou assim, começou a entrar em desespero, não tô achando a chave. E putz, cara, eu tenho certeza que eu não arranhei, eu tenho certeza, eu estacionei. E aí nisso foi, tipo, gente, uns 20, 30 minutos, né? E ele só ele... dando voltas no carro. Eu dava voltas no carro, bufando. E ele na procura da chave. Estressada. A Isabela começou a tentar abrir o carro na raiva, assim. Começou a puxar, assim, não é possível que fizeram isso com o meu carro. E puxando a maçaneta, aí ela... Parou, olhou pra maçaneta, olhei pra ela, não entendi. Quando eu percebi que a pintura do carro não era a pintura do meu carro, é uma coisa normal de se prestar atenção, né? Estranhou. Falei assim, vai se ferrar, a pintura tá errada, não é meu carro. Ou seja, cara, a gente ficou meia hora achando que era o nosso carro. Não era o meu carro. Eu achei por meia hora que tinham arranhado meu carro. E botando pressão no cara, o cara desesperado também não tinha se tocado. Ou seja, o dono daquele carro era um barbeiro, sim, mas graças a Deus não era eu nem o cara do estacionamento. 3 idiotas que não prestou atenção que aquele não era o nosso carro. Era nítido. Próxima pergunta. Os planos profissionais de vocês colidem? Eu tenho uma liberdade um pouco maior, tanto se eu for trabalhar com arquitetura, tudo bem. Se eu tiver um escritório, daí ok. Aí é um escritório presencial, eu teria que cuidar, manejar das coisas. Mas tem muitos âmbitos da arquitetura que tu consegue trabalhar, tipo, de qualquer lugar do mundo, só trabalhar online. E ainda assim, eu tenho a opção do marketing, né? Das redes sociais, de manejar esses conteúdos e tudo mais, eu consigo fazer de qualquer lugar. Então, pra mim, eu sempre tive essa mente meio... independente do lugar que eu tiver, eu quero estar num lugar legal, com um custo de vida legal. E não me prendo muito a lugares, assim. Acho que se tu quisesse meter o louco... Meti agora. Dá, porque com essa relação das redes sociais, produção de conteúdo, ainda mais fora, se tu escolhesse o lugar certinho, Sim. vai produzir muito conteúdo e se manter disso. Eu dependo muito do aqui. Eu atualmente eu curso Direito, penso também, estudo pra isso, com o curso público. Isso me prende mais a lugares, então é um negócio que a Isabela a gente já conversou. Eu passando por um concurso, eventualmente eu posso sair de Floripa e ir pra Concórdia, Ai, meu Deus. interior de Santa Catarina, ou até mesmo trocar de estado, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu tento ficar mais no sul, questão de família. Até tem produção de conteúdo, mas eu não sou o André Sanches ainda. Eu acho que tudo se constrói com o tempo. Tudo vai indo com o tempo. Que não dá pra... Não dá pra prever não algo. dá pra prever também. Por mais que eu queira fazer tal coisa, a gente já conversou muito sobre isso. A gente já conversou sobre a vida, sobre isso, né? Tipo, não dá pra prever como que vai. Tipo, por enquanto não colide nada. Porque a gente tá... Os dois trabalham perto um do outro. É que estudam. O colidir dela, eu acho que dessa pergunta se encaixou meio errado. Porque os nossos planos estão tranquilos hoje em dia. Pode acontecer. Pode acontecer algumas de não coisas encaixar. diferentes, E é normal. Não é como Novo. se a gente fosse 2 adultos com a vida feita ainda. Então é uma Porque fase é bem muito, imprevisível, né? Porque é muito simples. Se desconhece adulto,
Mais fácil? É mais fácil, tipo assim, pô, não, Tu tu mora decidir no. se concilia ou não. É, mora em Espírito Santo. Eu trabalho lá no Espírito Santo. Tu mora em Floripa, porra. Não tem nem como levar à frente. Se a gente pensasse no, não, pode não dar certo, aí a gente nem tava junto também, né? Fato. Ué, e é isso? Acho que é isso. E é a minha pergunta que eu mandei, tu não vai ler pra rapaziada? Não vou ler, deixa só pra gente. Vai encerrar o vídeo sozinho ou... Não, vou encerrar contigo. mas- Com um vídeo bem longo até pra gente tava aí. A primeira pergunta a gente se alongou, hein? A primeira Como se pergunta conheceu? se alongou, Pô. mas é porque é uma história bem mais completinha. É, a gente tentou enxugar um pouco. Verdade. Boa. Ainda tinha bastante coisa, né? Esse é o vídeo Top. de especial Dia dos Namorados. Gostou, mano? Legal. Gostou de participar? Botar em dia, relembrar as memórias. Quer participar mais vezes do meu canal? Quero. Vocês querem que ele participe mais do meu canal? Deixa um like aqui, tá bom? Nos comentários. Mostrar os recebidos pra divas. Espero que vocês tenham gostado de coração. E um beijo. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. E é isso. Beijo. Vamos lá.